hoje, PTM. Você que está sentindo a presença de Deus, levanta a mão lá no terceiro andar e aplauda ao Senhor. Olha para mim. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, da junta e da medula. Pastor Christopher, quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus. Me prova, pastor, te provo. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e tudo que se fez sem ele não se faria. Ele estava no princípio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No batismo de Jesus é testificado o ministério e a aprovação de Jesus. Me prova, pastor, eu te provo. Quando Jesus sobe das águas, a Bíblia vai dizer que o céu se abre. E quando o céu se abre, a Bíblia vai dizer que desce como personificação de uma pomba o Espírito Santo, e ouve-se uma voz como de um Deus dizendo assim: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: a presença de Deus é real. Quando eu vejo esse texto, eu percebo que Deus habita no meio do 3. Por quê, pastor? Porque Samuel, ele é o único homem da Bíblia que ele exerce 3 ministérios. Ele é profeta, ele é juiz, ele é sacerdote. Ele é juiz em nome do Pai, porque Jesus vai dizer: filhinhos, não pequei, mas se pecar, tu tem um advogado para com o Pai. Ele é sacerdote em nome do Filho, porque Jesus é o sumo sacerdote. E ele é profeta em nome do Espírito. Prepara o teu glória, porque Joel 2:28 vai dizer: e naquele dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e filhas profetizarão, os seus velhos sonharão sonho, e os seus jovens terão visões. Prepara o teu glória. Jesus vai revelar a Trindade. Pergunta: por quê, pastor? Porque Jesus vai dizer: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me farei presente. Tá Sadraque, Mesaque, Abidnego, Azarias, Misael e Ananias. E a Bíblia vai dizer que o quarto homem desce na fornalha. Que quarto homem é esse, pastor? Ele é o Verbo, ele é o Alfa, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que apareceu para João na ilha de Pátimo e disse: João, eu tenho a chave de Davi, e o que eu abro ninguém fecha, e o que eu fecho ninguém abre. E eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém agora. Levanta a cama do Iatá, levanta a tua mão e adora o leão da tribo de Judá. Jesus vai chegar para Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. A Bíblia vai dizer que após Jesus ressurreto, Jesus vai em Pedro no mar de Genezaré e vai dizer assim: Pedro, tu me amas? Pedro, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? A Bíblia vai dizer que Pedro fica entristecido e diz: Senhor, tu sabe. Então Pedro, apacenta a minha ovelha. A testificação da Trindade eu te provo: estado básico da água, líquido, sólido e gasoso. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Noção de espaço, altura, largura e profundidade. Altura em nome do Pai, largura em nome do Filho, profundidade em nome do Espírito Santo. Pastor Alexandre Carlos, Pastor Cláudio, Pastor Rodrigo, a Bíblia é tão forte que ela foi traduzida em 3 idiomas. Ela foi traduzida no aramaico, no hebraico e no grego. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 3 continentes diferentes: Europa, Ásia e Oriente Médio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já vai se preparar glória. A Bíblia vai dizer e vai nos ensinar
lembrar que a palavra de Deus, ela exerce 3 funções. Ela tem que exortar, consolar e edificar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Existem 3 tempos, pastor Fred. Existe o Cronos, que é o nosso relógio. Existe o Kairos, que é o tempo oportuno. E existe o Aionos, que é a eternidade de Deus. Prepara o teu glória. Prepara o teu glória. Eu estou cheio da presença de Deus. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: o ambiente não pode influenciar naquilo que você é. Jesus tinha 12 apóstolos, 8 seguidores, 3 amigos e um traidor. Pedro, Tiago e João está na transfiguração, está ouvindo que pessoas não têm maturidade de ouvir. Pedro, Tiago e João. Jesus sobe, ele sobe junto. Jesus desce, ele desce junto. A Bíblia vai nos ensinar que o céu não age. Diga para o teu irmão assim: o céu não age, o céu reage. Vem aqui, Serginho, por favor. Certa vez, Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, quando o Senhor subir para o Pai, será que a perseguição vai acabar? A calúnia vai acabar? A difamação vai acabar? Sabe o que Jesus diz para ele? Pedro, é aí que vai piorar. Aí Jesus, por quê? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, é porque hoje te perseguem, porque quando a gente anda junto, vê eu do lado de você, mas quando eu subir vão te perseguir, porque quando olhar para você vai ver eu em você. Hoje tem perseguição, porque eu estou do teu lado. Amanhã vai ter perseguição, porque quando olharem para os teus olhos vai ver a presença, quando olharem para a tua mão vai ver a presença de Deus. Para encerrar, diga para o teu irmão: Jesus está preocupado com o que acham dele. Vou te provar. Certa vez, pastor Samuel, a Bíblia vai dizer que Jesus reúne os seus discípulos e diz assim: o que dizem que eu sou? Herbert, os discípulos dizem: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um antigo profeta. Aí Jesus ignora o que estão achando e está falando: e vocês que andam comigo, o que acham que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o que estava prometido e está entre nós. Jesus olha para ele e diz: e te digo que tu és Simão Barjona, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E eu estou te dando uma chave, Pedro, e o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Pega na mão do irmão que está do teu lado, porque crente é igual fio desencapado. Você tocou nele e tu sente a presença. Diga assim para o teu irmão que está do teu lado: quando a terra não produz, o céu sustenta. Já tem gente que está pegando aí, Se a terra não produzir, o céu vai te sustentar. Pega a mão da pessoa que está do teu lado e se coloque de pé, por gentileza. Tem unção de Deus para a tua vida. Tem unção de Deus para a tua vida. Pastor Robson, o ministério de Jesus, pastor Alexandre, começou aos 30 anos e durou apenas 3 anos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na ciência, um átomo tem 3 elementos: nêutron, prótons e elétron. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus em Isaías, depois vamos entender através da mensagem de Isaías, que é o que Jesus está dizendo: antes que houvesse dia, eu era. Eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã permaneço o mesmo. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Sabe por quê? Porque nessa madrugada tem unção reservada para a tua vida. Você não vai sair da forma que você entrou. Você vai chegar na tua casa, não vão entender mais quem é você. Vai falar: que mistério é esse? Tu entrou, sentiu uma presença, entrou um vento como de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vai tomar o ambiente. Eu vou fazer uma oração e eu vou passar para o Serginho. Se prepara, porque essa madrugada é madrugada de milagre. Fecha teus olhos. Deus eterno, Pai amado, como testificação da tua palavra, Senhor Deus, eu lhe peço: começa a tomar os teus vasos agora que estão ligados na tua presença, Pai. Porque
vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, Pai. E eu aprendo que o céu não age, o céu reage. Quanto mais glória mandamos para cima, mais glória o Senhor manda para baixo. Por isso eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, começa a ativar os teus vasos. Ó, já tem vaso marchando, já tem vaso dando lugar na presença, porque essa noite é a madrugada da sua vitória. Eu vou contar até 10, porque o Espírito Santo me revelou que o céu se abriu na Ipereba da Comandarabaraua, que o céu se abriu na Grande Rio e a glória vai descer. Eu conto 1, a unção despedaça o jugo. Eu conto 2, os vasos que não estava sentindo começa a sentir agora. Eu conto 3, seja cheio. Eu conto 4, seja cheio. Eu conto 5, né, da cobra. A unção de Deus começa a tomar os vasos. Eu conto 6, eu conto 7, eu conto 8, eu conto 9, eu conto 10, seja cheio. Abra a boca, abra a boca, abra a boca.